Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu vim gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre obsessores, tá? Espirituais. Vou me limitar a obsessores no plano extrafísico, tá? Porque a gente também tem obsessão aqui na matéria, né? De pessoas que às vezes entram num processo de obsessão pela gente, né? Por algum motivo, tá? Mas no astral isso é muito comum, tá? Os espíritos, né? Obsediarem a algum encarnado, tá? E todo mundo provavelmente já deve ter tido um processo aí de obsessão, seja simples ou complexa, tá? Dependendo, né, da situação kármica que a pessoa vem, ou seja, de um passado, né? Vai saber o que essa pessoa fez em outra encarnação. E quando você retorna à materialidade, por mais que, né, a gente reencarne num outro contexto, né, num outro país, nós temos uma assinatura energética que o fato da gente reencarnar, alguns espíritos conseguem nos achar, né? E aí trazer à tona todo aquele sentimento de cobrança, de raiva, de ódio, cobrando você por algo, né? Que aquele espírito se sentiu prejudicado em outro momento da consciência dele, tá? Pode ser em, sei lá, quantas reencarnações passadas, né? Para eles é como se fosse ontem, né? Igual a gente aqui, às vezes a gente passa uma situação, parece que foi ontem. Às vezes alguma mágoa, algum rancor que você traga de alguém, né? E você traz isso à tona, às vezes na psique, como se fosse um dia atrás, tá? Então, os obsessores, eles existem, são espíritos, pessoas, assim como nós, né? Que tem, né, uma situação desarmônica, emocional a respeito de alguém ou de você próprio, né? Que gera um quadro de tentativa de controle e dominação, né, no intuito de te cobrar aquilo que faltou, tá? Talvez carinho, amor, consideração, tá? E aí, assim, dentro de uma ótica, tá, que a gente analisa tanto a parte do obsessor quanto do encarnado, eu vejo muito isso na sala, quando eu vou atender, quantos espíritos eu já ouvi, em projeção astral também, e quando você começa a ouvir a história, né, das pessoas que são obsessoras, né, que estão ali surtadas, tá, num sentido emocional, tá, falta lucidez, sim, no processo, tá, do obsessor, assim como falta na nossa também, quando a gente cobra alguém, tá, às vezes a gente não tem uma expectativa maior do que a gente poderia ter criado, a gente tem uma ilusão, e aí é aí que o bicho pega, porque a gente tem esse processo. E a maioria das vezes que a gente cobra, a gente está baseado naquilo que a gente esperava que a pessoa fizesse, tá? E o espírito é a mesma coisa, né? Ele está num processo ilusório, expectativa, né? Na onde ele não foi atendido, ou ele não recebeu minimamente, tá? Aquilo que ele deveria receber, mas ele fica preso naquilo, tá? E aí ele começa a tentar cobrar isso daquela consciência, tá? Que tá aqui encarnado. Então os motivos podem ser falta de amor, de carinho, de consideração, né? Por motivos de homicídio, tá? Diversos, tá? E também nós temos brechas que às vezes geram um processo de abertura de obsessão e vampirização, que são drogas, né? O álcool, tá? A parte sexual, por vezes, que é desarmonizada na pessoa, e isso também gera um processo de vampirização e de obsessão, tá? A parte de alimentação exacerbada, aquela pessoa que come desesperadamente, não tem limites, tá? Isso também gera um processo de vampirização e de obsessão, tá? A forma como você trata os outros, da sua ética moral, também gera um processo obsessivo sobre você, tá? Então, o que a gente percebe? Que as nossas falhas, as nossas brechas, elas abrem uma porta gigante para a obsessão, tá? E que a gente deve tentar neutralizar principalmente as emoções e a nossa psique para não dar abertura para esse tipo de indução, tá? Os espíritos obsessores, eles nos pegam muito pela psique e pelas emoções desequilibradas, tá? Então, muitas portas podem ser brechas, tá, para obsessão. E a maior e melhor proteção contra processos obsessivos de vampirização é o quê? A harmonização da sua mente, do seu coração. Fortalecer a tua aura, né? E tentar, assim, lapidar os seus defeitos, as suas debilidades, tá? Que você sabe quais são. Você no seu íntimo aí, na sua psique,
né? Você sabe dentro do seu coração aquilo que você precisa mudar, tá? Lapidar, né? Não que você vai deixar 100% aquela indução, mas você pode conduzir melhor isso, tá? A gente traz muitas situações passadas negativas, da qual induções que nós temos que levam a gente a ser de uma forma que a gente não gostaria ou não deveríamos ser, tá? Num senso comum, eu falo assim, num padrão de equilíbrio natural, sabe? Por exemplo, olha, eu não devo roubar, não devo matar, né? Não devo mentir, tá? Mas a gente tem as induções negativas, porque isso é uma somatória de tudo que nós já fomos, né? E tanto as qualidades quanto os defeitos, a gente traz isso, né? Como uma somatória. Então, no fundo, você sabe quais são as suas brechas, e essas brechas, elas abrem porta também para você ser obsediado e também para você ser vampirizado, tá? Obsessores, tem gente que tem um processo muito complexo, tá? Por exemplo, de karma coletivo, por exemplo, pessoas que são políticos, né, que regem um país, né, ou um município, enfim, líderes religiosos, enfim, pessoas que lidam com o coletivo, né, que trabalham na parte da saúde. Vamos supor que essa pessoa use de má fé ou sem ética, sem moral, né, em relação a um grupo de pessoas. Isso tudo, gente, tem uma consequência, tá? E nós somos cobrados por isso, tá? Talvez não agora, mas talvez numa próxima reencarnação ou até mesmo no período intermissivo, quando a gente partir para o plano extrafísico, e essas pessoas podem consciencialmente vir atrás de nós para cobrar aquilo que a gente deveria ter feito, né? No sentido mínimo, tá? Claro que tem também a expectativa daquela consciência, mas tem um processo minimamente de bom senso embutido nisso tudo, tá? Até mesmo pela própria consciência. Tem gente que entra num processo auto-obsessivo, quando a pessoa desencarna, no plano astral, a pessoa fica num processo de autoculpa, porque ela não fez aquilo que ela deveria fazer, ou aquilo que ela se propôs antes de reencarnar, tá? Então, existem várias brechas para obsessão, tá? Às vezes, você pode estar se sentindo depressivo, né? Ansioso, tá? Com induções negativas de pensamento, tá? E os espíritos obsessores, eles nos pegam muito por aí, pelos pensamentos, principalmente pela nossa psique, tá? E gerando, assim, formas de pensamento, induzindo você a baixar mais ainda o padrão e dominar, né, o espaço ali, tá? Controlando famílias, controlando o seu espaço de trabalho, né? Fazendo você adoecer, tá? Então a gente tem que estar muito atento. O que é que está faltando, né? O que é que eu tenho que fazer para melhorar? Quais as brechas que eu estou abrindo para os meus obsessores, tá? Quais são as minhas debilidades que eu preciso, né, lapidar nesse momento para não dar abertura para esse tipo de situação, tá? E pensar que sim, eu posso estar devedora, tá? De muitas coisas que eu jamais imagino, mas que tá tudo aqui, né? Inconscientemente a gente carrega e traz isso com a gente, tá? E as nossas debilidades nos mostram muito, né, quem somos, tá? Ou quem fomos, né? Então a gente tem que olhar para as nossas situações desarmônicas e trabalhar arduamente em cima disso, tá? Para que a gente possa, inclusive, se libertar desse tipo de situação passada que a gente fica preso. O obsessor, ele está preso, né, num sentimento de vitimismo, né, dele ter sido prejudicado naquela instância. Mas também, se eu for puxar a capivara dele, será que ele também não prejudicou alguém numa outra circunstância? Né? Não estou justificando, mas é uma realidade, tá? Todos nós temos situações que erramos. E até que ponto você também não está sendo obsessor de outra pessoa cobrando algo que essa pessoa deveria ter feito? Cara, será que eu tenho motivos reais para achar que eu tenho poder de cobrar algo sobre alguém? Será que eu tenho a ficha tão limpa assim para achar que eu sou tão especial e tão correta que eu acho que eu não deveria ter passado determinada situação?
Até que ponto eu controlo as atitudes dos outros e eu acho que a pessoa tem que ser o que eu acho que ela tem que ser, né? Então, já tive falhas, eu sou falha, tô num processo, tá? Será que eu não tenho que ser mais flexível comigo mesmo, com alguém que esteja nesse processo na qual eu estou cobrando alguém, né? Então, assim, são reflexões, até que ponto isso vai, né? Até que ponto eu tenho que ser dura comigo mesma ou com outra pessoa também, né? A partir do momento que você se flexibiliza, a espiritualidade, ela também pode te ajudar, mas você tem que ser mais flexível, tá? Inclusive os espíritos. Quando você começa a ser mais flexível, você também, né, consegue trabalhar mais essas questões de obsessão e de cobrança dos espíritos para com você. A partir do momento que você vem de um endurecimento para uma flexibilização, esse tipo de mudança também gera um despertar no obsessor, tá? Que sabem de muitas situações que você passou, tá? Então, flexibilidade, tá? Emocional, mental, de cobranças com os outros e com você mesmo é algo que vai te ajudar a ser ajudado espiritualmente, positivamente, a respeito de situações que você possa estar trazendo, tá? Então, é isso. Queria deixar essa reflexão, tá? Tem várias situações de obsessão, cada situação é uma, cada passado é um, não tô aqui para julgar, nem para, né, separar, né? Mas até que ponto eu devo carregar isso e perder tempo, perder energia, cobrando alguém, tá? Ou perder tempo e não lapidar aquilo que eu preciso mudar para fechar essa porta. Então são duas perguntas que a gente tem que pensar. Como obsessora, eu tô perdendo tempo, porque eu poderia estar me vinculando a pessoas que realmente têm uma afinidade comigo e que eu possa crescer espiritualmente e vivenciar coisas boas. Faz sentido eu me vincular a alguém que eu tenho raiva? Até quando isso vai? Né? Eu tô deixando de crescer espiritualmente, viver coisas que possam me trazer alegria. E aí eu me vinculo a algo que só me faz sofrer. Então, assim, é uma escolha, cara, você obsediar alguém. Tanto encarnado quanto desencarnado. É uma escolha você querer ficar preso no sofrimento. Vamos crescer. Passa uma régua nisso. E vai atrás de que algo que te faça bem, que te traga alegrias, né? Que te traga aí um reconhecimento. Que às vezes a gente espera isso de alguém e nós não vamos ter. Porque aquela consciência, aquela pessoa tá no processo. Entendeu? E até onde isso vai? Tá? Então é isso, pessoal. Fica aí essa reflexão, né? Espero que a gente possa refletir e pensar muito sobre isso, tá bom? Beijo aí pra vocês.